Bom, pessoal, estamos aqui para falar sobre um tema bastante polêmico e meu grande objetivo aqui é que todos vocês consigam sair desta aula com um entendimento maior sobre a ansiedade e não na superficialidade do que geralmente se fala sobre a ansiedade, que é aquela coisa de ansioso vai pescar, ou então ansioso tem que tomar uma medicação, enfim. Vamos dar uma outra perspectiva, que é uma perspectiva metabólica, de perspectiva de causa e consequência, né? E no meu trabalho eu busco sempre, inevitavelmente, encontrar causas para os problemas, porque eu acredito realmente que se a gente vai na raiz do problema, na causa do problema, a gente evita de ter que ficar remediando, né, com remédios durante a vida toda esses problemas. E quando a gente remedia um problema, a gente geralmente cria um outro problema, que vai criando um outro problema. Nosso corpo é uma máquina complexa, né? E dentro dessa máquina complexa, tudo se conversa, é tudo interligado, depende de um sistema para melhorar o outro, o sistema desse outro para um outro, e assim, se eu deixo passar avisos de que algo está incorreto no meu estilo de vida, no meu modo de pensar, ou então dentro das minhas escolhas, impactando metabolicamente em mim, eu deixo de melhorar aquilo que pode provocar problemas maiores no futuro. Bom, falando um pouquinho de genética, né? Porque as pessoas tendem a falar, eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou obeso, eu tenho uma genética para isso, né? A gente tem que procurar um pouco mais entendermos-nos um pouco mais como responsáveis pelas nossas escolhas e pela nossa vida. Quando a gente culpa alguém com sobrepeso, né, pela genética, a gente esquece de falar que a cultura familiar ela é mais importante do que a genética familiar. É aquilo que a gente dá, desde a infância para um filho e que faz com que o filho fique parecido conosco. Então, a responsabilidade da nossa vida é totalmente atribuída a nós. A culpa por um problema, às vezes, não é. Eu vou atravessar a rua e fui atropelado. Pode até não ser culpa minha, o carro veio a toda, errou e tudo mais. Mas a responsabilidade de estar na rua, então, é sempre nossa. Então, toda vez que a gente coloca a responsabilidade em nós mesmos sobre aquilo que nos tornamos ou aquilo que aconteceu conosco, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque quando a gente fala em saúde, há uma tendência muito grande das pessoas atribuírem problemas à genética. E aqui nós temos, então, a problemática, né, do que a gente se torna, do que acontece conosco. A gente vê que o estilo de vida e o meio ambiente são os grandes responsáveis pela nossa, pelos nossos desfechos, né, pelas doenças, por quanto que a gente vive. No entanto, essa culpabilidade geralmente sempre recai sobre a genética. Se a gente perguntar para uma pessoa que tem alguma coisa, que tem a depressão, por exemplo, vamos falar especificamente ansiedade e depressão, são primo-irmãos. Ou então tem obesidade, que é o mais comum, a pessoa vai sempre, inevitavelmente, falar que tem uma tendência, que é uma coisa que a família tem. E, enfim, ele nunca assume a responsabilidade. É muito difícil de assumir que, olha, não somos nós. Isso eu sei que é difícil. Mas enquanto a gente não assume, a gente não toma as rédeas da vida, a gente não consegue mudar a nossa vida. E aí, claro, aí é opcional, né? Quero ou não mudar minha vida. Eu quero continuar só usando medicação aqui, ali, ali. Bom, acredito que você está aqui, você não é a sua ideia, né? A sua ideia é tomar o controle da sua vida. Pois bem, hoje, para mudar então esse panorama, para poder conduzir o nosso corpo nas boas escolhas, né, e a longevidade com saúde, e ao controle da ansiedade, da depressão, ao controle e gerenciamento de doenças crônicas, doenças autoimunes, evitar o câncer, evitar doenças cardiovasculares, o que a gente tem que fazer é muito mais do que aquilo que vem sendo feito. A gente considera hoje a nutrição, uma medicina que já está pronta para ser quase uma medicina, uma saúde, uma nutrição de precisão.
onde a gente vai avaliar a metabolômica, microbiota, todos os nossos sistemas. Nós vamos falar sobre microbiota intestinal hoje aqui, a nutrigenômica, palavras que talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Mas que estão aí disponíveis para aqueles que, médicos ou nutricionistas, profissionais de saúde, que se aprofundam mais e não fiquem na superficialidade do escolher simplesmente qual remédio que combina com qual sintoma. E assim, a gente se libera do paciente mais cedo, mas a gente entrega uma solução e um problema ao mesmo tempo, que é o uso de uma medicação, que tem lá seus efeitos colaterais, que ao longo do tempo, ou esse efeito colateral traz a necessidade de outro remédio, ou esse efeito colateral, pior ainda, mascara um problema que está acontecendo, ou então esse efeito colateral ele pode até ser assimilado pela pessoa como algo natural do envelhecimento e assim se criam outros problemas. O fato é que quando a gente não muda cada um desses sistemas conforme a individualidade, a precisão do indivíduo que está na nossa frente, por isso que uma consulta médica ela não pode, inevitavelmente, ela vai ter que ser mais de 45 minutos, ou 1 hora, ou até mais do que isso, e num trabalho conjugado, um trabalho multidisciplinar, que é o que eu faço já há muitos anos. Sem isso, a gente não consegue avaliar esses dados todos. Eu preciso perguntar sobre o sono, sobre a qualidade da alimentação, sobre o que come de manhã, como come de noite, sobre qual é o histórico de vida. Às vezes tem que perguntar como nasceu, se foi amamentado ou não, quais medicamentos já usou, com qual se deu bem, quais dietas já fez. Preciso onde é que tá, avaliar onde é que está essa composição corporal, onde é que tem mais gordura, o quanto que tem de músculo dentro do corpo, avaliação. Então, percebam que isso tudo faz parte. Mas eu cheguei aqui só para ver o cabelo, Vitor. Sim, mas o cabelo é um resultado do seu metabolismo. O seu cabelo não nasce na sua cabeça do céu. Então, todos os indivíduos precisam hoje ser analisados sob um prisma da precisão. Que tipo de atividade física faz, que horas faz, com que intensidade faz, se sai cansado ou não, se transpira ou não, se faz sauna eventualmente ou não, que tipo de água toma. Então, todos esses detalhes fazem toda a diferença. E aí a gente está falando de ansiedade, e a ansiedade compreende tudo isso também, como uma condição, um transtorno, uma alteração provocada, por hábitos. Seja o hábito de pensar diferente, errado, seja o hábito alimentar, seja o hábito da falta de um exercício físico, ou de uma falta de uma qualidade de sono, ou o hábito criado dentro de uma residência, ou seja, ou então dentro de um trabalho, que lhe traz esse desconforto. Bom, vou falar um pouco sobre genética, só para vocês entenderem que essa coisa da genética é uma realidade. Eu estou mostrando tudo aqui embasado em artigos científicos, mas muita gente pensa assim, mas eu acho que, não, mas meu médico disse que. Tá? Contra fatos não existem argumentos, né, gente? Aqui está um estudo publicado em 2015 que chegou à afirmação, finalmente, de que existem genes que, quando a pessoa tem esse gene mais alterado, podem fazer com que a pessoa tenha mais chance de ganhar gordura corporal. Intervalo aqui, importante. Como é que eu ganho gordura corporal? O meu corpo fabrica através de quê? Do ar que eu respiro? Não. Sempre, inevitavelmente, inexoravelmente, eu preciso de sobra de caloria. Não tem na mínima chance de construir uma gordura no corpo ou uma proteína no meu corpo sem substrato. Eu não tenho como construir gasolina sem petróleo. Não tem a mínima chance. Então, a pessoa pode até ter mais predisposição a ganhar gordura corporal. Pode. Para isso, tem gente que erra igual a alimentação, um ganha um pouco mais, um pouco menos. Erra. Se acertar na alimentação para a sua individualidade, não vai ganhar. E ponto final. Vitor, mas é fácil falar, né? Bom, aqui está, então, uma meta-análise, né, que é essa monta de grandes estudos, comprovando que realmente esse gene que as pessoas, comumente, quando tem esse gene polimórfico, é um polimorfismo, uma característica genética desfavorável, elas têm mais risco de obesidade. Vitor, muito fácil falar, porque não é tu que tem a predisposição. Bom, está aqui o teste, vocês estão vendo aqui, ó, Victor Sorrentino, um teste feito. Qual é a minha tendência ao excesso de peso? Alta. Tendência à resistência insulínica, que nós vamos ver, assim, nós não vamos explicar a fundo aqui, mas é uma resistência insulínica, é a tendência a diabetes, a tendência a peso alto.
alta. Tendência LDL, colesterol, triglicerídeos, tudo alto. Acúmulo de gordura corporal, dificuldade de perda de peso, recuperação de peso alta, dificuldade de controle do apetite. Essa é a minha genética, gente. Eu estou tendo um resumo de vários genes que eu já testei. Com um laboratório, com outro laboratório, mesma coisa, a UFTO. Todos os FTOs testados com polimorfismo, todos, e aproximando para vocês aqui. Então, não restam dúvidas. O Vitor é um indivíduo que veio para ser gordo, veio para ganhar peso, para ter sobrepeso. Já tive? Já. Quando? Quando errei. Quando deixei de praticar exercício físico, dormi errado, quando comia extremamente errado, até que eu resolvi mudar. E aí eu sofro mais que outras pessoas. Sofro. Mas tem uma condição que me leva a ter que cuidar do meu peso mais ainda do que a questão estética. Primeiro, obviamente, eu saber sobre a saúde. Segundo, a minha mente está intimamente relacionado ao que eu como. Se você não percebeu isso com você, você está perdendo uma chance de se autoavaliar. E isso é muito importante. De se auto-perceber. E se ninguém, nunca nenhum médico falou para você que a sua ansiedade pode vir daquilo que você come e que aquilo que você come faz com que desequilibre os neurotransmissores e aquilo que você come faz com que desequilibre o seu controle energético, epigeneticamente, mesmo não tendo genética ou tendo genética para engordar ou não, isso vai acontecer, isso pode acontecer. Então, você ainda não se aprofundou no que existe hoje de ciência. Aqui, ó, nós temos neurotransmissores que são fabricados pelo intestino e eu tenho uma sinalização através de um nervo aqui, através daquilo que eu como. Então, o Vitor, quando o Vitor comia errado, o que acontecia? Alterava os neurotransmissores. Por quê? Porque não é por conta dessa produção de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, 90% vai ser produzida no intestino. Ela não vai para o cérebro. Mas se eu produzo pouco aqui, eu tenho pouco substrato para produzir aqui, porque eu estou sendo agredido, meu intestino está desregulado, a alimentação está ruim, o que acontece? Isso é sinalizado para o cérebro, de que, olha, não há condição de fabricar no intestino, falta substrato, muita agressão, e um ser agredido leva essa informação lá para o cérebro, que vai responder com o quê? Resposta à agressão, estresse. Estresse e ansiedade andam lado a lado. Uma pessoa pode se considerar estressada ou ansiosa. No final das contas, é a mesma coisa que está acontecendo. Adrenalina, cortisol, pensamentos, né? Quando a gente está com a emoção mais alta, e a emoção mais alta, ela é antípoda da razão. A pessoa não consegue racionalizar que, peraí, por que eu estou sentindo assim? Não é para se sentir assim. Não consegue. É mais forte do que ela. Então, cada vez mais, se você quer resolver melhorar a sua ansiedade, depressão, qualquer condição de transtorno de neurotransmissores, ou você olha de onde vem o petróleo para produzir gasolina, produzir diesel, ou não adianta querer que o corpo produza algo sem ter esse algo. E mais, quando ele está sendo agredido, suas células intestinais, suas células do estômago estão sendo agredidas. E esses neurotransmissores, esses hormônios produzidos aqui, eles vão circular pelo corpo, avisando, sinalizando o corpo. O maior sinalizador entre o intestino e o cérebro chama nervo vago, e cada vez mais a gente estuda isso. Essa é a conexão do eixo que a gente vai ver ainda para frente aqui. E aqui, o que regula, então, esse intestino aqui? Só o que eu como, Vitor? Não. É o que eu como, os exercícios, os antibióticos, o quanto que eu faço de um jejum, o quanto eu dou um tempo para o meu corpo, o quanto de estresse eu tenho, o quanto de, aqui, ó, o quanto a minha suscetibilidade genética, ou seja, quando eu individualizo mais a minha alimentação, os meus exercícios, o meu sono, o quanto que a gente se expõe ao frio e ao calor. O frio tem um efeito muito interessante de termogênese. Sim, o nosso corpo está todo interligado. Vamos entender aqui uma teoria muito importante, a teoria do cérebro trino. Então, aqui a gente entra um pouquinho mais sobre o próprio cérebro de vocês mesmos e a ansiedade. Ó,
nós temos uma separação feita aqui por Paul MacLean em três, nosso cérebro em três, que é mais fácil, mais didático, mais fácil de entender. O cérebro reptiliano, que é o nosso instinto, então, assim, essa coisa de comer, se estressar, ir atrás de comida, ir atrás de caça, brigar, luta ou fuga, matar ou morrer, que hoje é o trabalho, né? Ir atrás da nossa casa, caça é o trabalho. Dormir, respirar, sentir sede. Isso é reptiliano. Os répteis têm. Totalmente instintivo. Os répteis não têm o quê? Já não tem a segunda parte, que é o sistema límbico, processamento das emoções, que os animais têm, outros. O cachorro, por exemplo, o chimpanzé, ele já tem o sistema límbico. Mas o chimpanzé não tem testa. O que é a testa? É o neocórtex. E no neocórtex é que nós temos a razão. Pois bem, gente, vocês entendam uma coisa. Então, toda vez que é ligado em vocês uma sensação de estresse, necessariamente ela acessou o cérebro reptiliano. Mas o estresse ele pode vir, então, de dentro, que é quando eu me alimento mal, e isso gera um estresse no meu corpo, e o corpo fica agitado, fica responsivo, fica ansioso. A sensação geralmente é a mesma, né? É uma sensação de resposta, de tensão instintiva pelo que eu como, ou pode ser por um processamento errado do que acontece. Se eu não lido bem com a realidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, só não é o meu objetivo aqui, o objetivo é a gente falar sobre o metabolismo. O neocórtex, ou seja, a minha razão, o meu sistema límbico, a minha emoção, não estão alinhados com o que deveriam ser. Porque uma pessoa não pode viver sendo ansiosa, não pode viver sendo estressada. Isso não existe na natureza. É porque ela criou uma desconexão. Ela está vivendo errado. Se a sua vida é um estresse ou é uma ansiedade, a sua vida é errada. É uma vida ruim. Você deve mudar esse processamento. E aí existem várias formas. Terapia cognitivo-comportamental, programação neurolinguística, até os acompanhamentos com coach, hipnoterapia. Tem muita coisa para fazer, terapias e terapias. Mas a sua vida precisa mudar. Por quê? O seu cérebro reptiliano ele já recebe informações do seu metabolismo. Toda vez que ele é agredido com antibiótico, com remédio, com anti-inflamatório, com alimentação, com falta de exercício. Além disso, ainda seu processamento, que é o que poderia apagar um pouquinho daquilo que vem de fora, ou colocar um escudo naquilo que vem de fora, também não funciona, aí não tem como. Aí esse sistema todo, ele fica inflamado. E a gente vai falar um pouquinho de inflamação também, para vocês entenderem. Bom, qual o maior alimento que o cérebro pode ter, gente? Isso é muito importante. São as gorduras. E aí entra o porquê do cérebro instintivo ele ser totalmente regulável, a gente chama de modulável, pelo que você come. Então, ali é a chance de quem está enxergando aqui essa aula. Fazer com que instintivamente o nosso metabolismo ele não proporcione um estresse metabólico para que eu já fique ali com um copo cheio d'água. Qualquer coisinha cai água, qualquer coisinha estoura. Então, esse estudo aqui, só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, né? Muita gente fala assim, não, as gorduras vai provocar mal ao coração. Não, não. Esse é um último estudo, publicado em 2019 aqui, uma meta-análise, um grande estudo de dose-resposta, ou seja, estamos vendo assim, quem come mais, se acontece mais daquela coisa, né? O que a gente está falando aqui? Sobre todo mundo tem medo de que as gorduras possam causar obesidade. Isso não é verdade, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o medo de que as gorduras podem causar danos cardiovasculares. Meu coração, não, isso pode ser bom para o meu cérebro. Sim, a gordura é, sem dúvida alguma, o elemento mais importante para o bom funcionamento do nosso cérebro. É na gordura que nós temos a capacidade de gerar um efeito anti-inflamatório, principalmente através do ômega 3, que a gente consome, que é uma gordura poliinsaturada. Né? Então, se eu não consumo conscientemente gordura, vai faltar gordura boa. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui, ó, que ácidos graxos saturados, ou seja, gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, não aumentam o risco cardiovascular. No entanto, os ácidos graxos trans, a gordura trans, que ocorre naturalmente em alguns alimentos, mas que justamente está principalmente nos alimentos industrializados. Pô, Vitor, mas ali está dizendo zero trans. O zero trans
é que não ultrapassa o máximo que eles consideram para cada pedaço daquele biscoito. Então, cada biscoitinho, tá, que é pequenininho hoje, não tem gordura trans. No saquinho, geralmente tem. Então, esse é um jeito de burlar essa regra. Tá? Então, assim, vocês já entendem que o cérebro vocês precisam instintivamente levar o cérebro a não ficar excitado demais, porque isso predispõe a pessoa a ficar ansiosa, estressada. Esse é o jeito metabólico de ajudar. E que o principal elemento para ajudar é o consumo racional de gorduras. Gorduras naturais, ácidos graxos, gorduras saturadas, gordura da comida mesmo, que vai estar nos vegetais e nos animais. Mas que, fundamentalmente, o que mais ajuda para o controle da inflamação é o ômega 3. Então, se você não consumir peixes frescos mesmo, ou peixes congelados que foram pescados no mar e não criados, porque o criador já dá ração para o peixe, já muda totalmente a estrutura do peixe, você não tem ômega 3. Se você não tem ômega 3, é humanamente impossível de conter a inflamação. E essa inflamação que agride, chega no cérebro, agride o cérebro, ele se torna reativo, nosso cérebro instintivo, reage, ao invés de viver do jeito que você gostaria. Vitor, mas eu não vou engordar? Não. Quando o consumo consciente, racional de gorduras é diferente do que sair comendo tudo que é banha que tem pela frente. Banha não seria ruim, tá? Gordura que tem pela frente, coisas gordurosas. As coisas gordurosas que você não percebe são os doces, que tem gordura saturada, a margarina, que tem gordura hidrogenada, são as coisas prontas, os produtos ultraprocessados e processados. A comida in natura, dificilmente você vai pegar de tarde, eu vou comer uma banha de porco no meio da tarde. Eu vou pegar uma gordura do peixe, a gente não faz isso. Vou comer um pedaço de manteiga, a gente não come. Então, a gordura está no meio dos nossos alimentos. A gente precisa colocar monoinsaturadas, poliinsaturadas. Não vai se aprofundar muito sobre isso, não tem tempo de falar sobre isso aqui. Mas o que você tem que cuidar? Não é com o consumo de gorduras, é com o consumo excessivo de açúcares. Porque quando eu consumo carboidrato demais, arroz demais, batata demais, fruta demais, doce demais, macarrão, pão demais, o que acontece? É que eu gero no nosso corpo uma resistência à ação do hormônio que retira essa glicose do sangue, que é a insulina. E quando isso acontece, eu tenho mais risco de diabetes, risco cardiovascular, ou seja, troque o alimento processado, das farinhas e tudo mais, por alimentos in natura. Isso já vai ser um grande negócio para você. E quando você ainda acrescenta gorduras de boa qualidade, diminui a quantidade de carboidratos, para a maioria das pessoas, a gente diminui o risco cardiovascular, diminui a inflamação, diminui diabetes e ganho de peso. Além disso, gente, aqui um artigo muito interessante publicado no ano passado, a gente ainda diminui o risco de grande parte dos tipos de câncer. Então, o açúcar está relacionado, que são coisas bioquímicas que eu não vou entrar muito no mérito de cada uma delas, eu sei que vocês estão falando aqui para um público heterogêneo, né? Mas a gente sabe que esse excesso de insulina gerado por um consumo exagerado, geralmente, de carboidratos, principalmente de farináceos, eles provocam um aumento de risco de diversos tipos de câncer, inclusive câncer de mama. Então, quando você consome mais comida de verdade, menos farinha, quando insere gorduras de boa qualidade, diminuindo um pouco esse excesso de arroz, de milho, das coisas feitas com batata e arroz, que a gente come demais, tá? Você, teoricamente, está não só ajudando para o emagrecimento, para comer menos, para ficar mais saciado, para diminuir o risco de inflamação no seu corpo, que a gente já viu no slide anterior, e essa inflamação que pode gerar diversos distúrbios. Ansiedade, a depressão, outros transtornos comportamentais e o câncer. Bom, e não é só o consumo direto do alimento. É quando esse alimento consegue provocar um aumento de peso, isso se aprofunda, porque o próprio alimento nos agride, nos gera um efeito inflamatório. E quando isso provoca um aumento das gorduras brancas, está aqui o adipócito branco provoca um aumento da inflamação generalizada, uma inflamação de baixo grau, sistêmica generalizada de baixo grau. Essa inflamação ativa incorretamente o cérebro, que prejudica o controle alimentar, que prejudica a produção dos neurotransmissores
Isso vai prejudicar a ação do nosso fígado, dos nossos olhos, da pele, e aí por diante. Então, lembre-se, uma coisa muito importante, que eu acho que nunca ninguém falou para vocês também. Quando vocês têm composição corporal inadequada, excesso de gordura corporal em relação a músculo, independente se você tem sobrepeso ou não, você está com risco de desenvolver mais depressão, mais obesidade que outras pessoas, mais diabetes, mais doenças cardiovasculares, mais câncer, mais ansiedade do que outras pessoas. O simples fato de estar inflamando mais, por estar comendo mais errado ou por estar com excesso de adipócito branco, que é uma consequência de comer errado. Bom, aqui é algo importante da gente entender, então. Vamos um pouquinho mais para o cérebro. Geralmente, esses são os principais neurotransmissores, tá, gente? Geralmente, eles funcionam bem. Mas existem pessoas que têm características genéticas em que fazem com que um neurotransmissor seja fabricado pior que o outro e seja conduzido, ou seja receptado no seu receptor pior que o outro. Tá bom. Isso por si só gera um problema? Não. Tal como eu, com gene para obesidade, não tenho o problema da obesidade, já ganhei peso quando errei, e aí normalizei minha vida, organizei minha vida alimentar, meu estilo de vida, e estou aqui muito bem, obrigado. Pois bem, da mesma forma, eu tenho, por exemplo, um polimorfismo no receptor da serotonina. Isso me faz uma pessoa mais depressiva? Não. Até porque a serotonina não é diretamente provocadora, causadora, quando eu produzo pouco, de um estado de ansiedade e depressão. Tá? Isso é muito importante, porque essa teoria de que depressão é falta de serotonina, desmotivação é falta de dopamina, falta de inteligência, de memória é falta de acetilcolina. Não, isso não é bem assim. Eles são principais controladores, mas não é a falta pontualmente de um, são coisas que a gente não consegue ainda entender por 100% no nosso cérebro. Porque senão, se fosse depressão, falta de serotonina, era só dar um remédio que as pessoas melhoravam. E a gente sabe que grande parte das pessoas não melhoram dessa depressão leve ou moderada com o uso de inibidor de recaptação de serotonina, remédio para aumentar a serotonina lá na fenda sináptica. Ou seja, se não melhora com, e a teoria de que a falta dele é que provoca a doença, então quer dizer que nós estamos avaliando errado. Só para vocês terem uma ideia, os antidepressivos eles trabalham ou só na serotonina, ou na serotonina e na noradrenalina, ou na serotonina ou na noradrenalina e na dopamina. Vocês podem ver aqui, assim, é difícil, vocês vão conversar com pessoas que conseguem resolver sua depressão ou sua ansiedade tomando remédio. Elas precisam fazer uma terapia por fora, porque senão elas não resolvem o pensamento e ficam a vida inteira dependendo de uma medicação, que se não existir no corpo dela quando ela nasceu, então é sinal de que ela não precisa, mas ela está necessitando dessa medicação por um período, é periódico. Então vamos lá. Vou mostrar aqui de novo o Vitor. Tá? O Vitor tem uma característica aqui que faz com que a dopamina dele, aqui ó, eu tenho uma COMT rápida, né? Faz com que essa enzima ocorra rapidamente demais. E essa enzima COMT, isso é um polimorfismo que eu tenho, uma característica genética, ela degrada muito rápido a dopamina. Ou seja, eu tenho baixos níveis de dopamina. Teoricamente, uma pessoa com tendência à depressão, a falta de foco, a déficit de atenção. Fui diagnosticado com déficit de atenção quando eu era mais novo. Mudei minha alimentação, meu estilo de vida, modulei esse meu polimorfismo. Essa característica genética, ela se expressa mais quando? Quando eu estou mais inflamado, quando eu consumo mais produtos industrializados, açúcares, ela se expressa mais. Quando eu estou mais oxidado, ou seja, se uma alimentação não é rica em antioxidantes. Quando faltam nutrientes, ou seja, como o intestino está mal. Então, se tiver tudo ok, isso se expressa de uma forma muito assim, sou menos motivado do que o outro. Tá bom, mas eu não preciso ser todo mundo, não somos iguais. Isso é uma característica do Vitor, eu sou menos motivado que o outro. Isso não me impede de ter sucesso profissional, de ter motivação do que eu quero, de ir atrás das coisas que eu quero. Estão na frente de uma pessoa que venceu na vida, dentro da medicina. Mesmo tendo um diagnóstico de déficit de atenção e não fazendo uso da medicação. Como é que tu focou na tua vida? Como é que tu consegue focar para dar uma aula? Estudando um pouco mais que os outros. E está tudo certo. Gravo melhor, ensino, aprendo ainda mais. Então, essas características não nos condicionam. Ok?
Olha o que acontece para quem tem a conte rápida como eu. Ó. Perda de motivação, falta de foco, compulsão por alimentos específicos, vícios, impulsividade. Estou controlado. Eu sei que isso existe dentro de mim, uma predisposição maior. Mas o que faz com que, principalmente, eu não posso estar inflamado. E para não estar inflamado, eu preciso consumir boa dose de ômega 3, de gordura de boa qualidade, diminuir o consumo de açúcares, de carboidratos em geral e manter meu intestino funcionando da melhor forma possível, entregando diversos micronutrientes, diversos antioxidantes para ele. E está tudo certo. Dessa forma eu fico bem. Nos momentos que eu erro muito, eu percebo que eu me distancio um pouco da minha sanidade, da minha performance, que eu gosto de ter. É assim que a gente leva a vida. Já ao contrário, as pessoas que têm essa aqui, ó, essa conte muito lenta, são pessoas que têm melhor desempenho cognitivo, mas têm mais tendência à ansiedade, à agressão, à violência, à taquicardia, pânico, ok? Então, existem as pessoas meio termo, tá, gente? Que não tem um polimorfismo, ou seja, a característica genética muito rápida ou muito lenta. Não acontece. É o normal. Mas parte das pessoas ansiosas tem essa conte mais lenta que seria meu sonho de consumo. Porque se eu controlo a rápida, que é um saco, a perda de motivação, pô, se me desse uma motivação maior, eu conseguiria fazer muito mais coisas do que eu gostaria de fazer, com menos esforço. Mas tem também um lado ruim. Porque se essa pessoa que tem mais tendência a melhor desempenho cognitivo erra, de novo, açúcares, falta de gordura de boa qualidade, sedentarismo, essa não pode ser sedentária de jeito, as duas, né? Não pode ser sedentária de jeito nenhum, privação de sono, oxidação, o que vai acontecer com ela? Bom, expressa a parte ruim. Então, a parte ruim, dos dois, a gente expressa muito mais quando a gente está inflamado, quando a alimentação é equivocada. Está aqui o meu teste, ó, do Vitor, o meu painel Vitor Sorrentino, uma conte característica elevada, ou seja, essa conte rápida. E, além da inflamação, o que eu tenho que pensar através da alimentação? Como é que eu construo os meus neurotransmissores, gente? Comendo. Eu preciso comer. Aqui está as bactérias do intestino, vão ajudar na digestão dos alimentos, eles vão ser assimilados e lá no nosso cérebro eu construo. Então, como é que eu posso tratar alguém de uma condição de ansiedade, depressão e tudo mais e não falar para ela que ela tem que ir no nutricionista? E não falar que ela precisa dos nutrientes, porque senão ela não vai ter condição de produzir. Aí eu falo assim, não, eu quero aumentar a serotonina, dá um remédio. Meu Deus do céu, eu quero aumentar a serotonina, por que só o remédio? Eu posso usar o remédio? Posso, mas por que eu não dou o elemento que cria serotonina no corpo? Se eu quero aumentar a produção de cadeira de madeira, por que eu não aumento não planto árvores para isso? Eu preciso entregar para o corpo os nutrientes, senão ele não consegue construir os neurotransmissores. Eu, Vitor, já tenho uma degradação rápida de dopamina, rapidíssima. Se eu não entregar, vou dar um exemplo para vocês, uma boa riqueza de um aminoácido chamado L-tirosina, porque ele é a base para formar, né, para construir a dopamina, eu estou lascado. Eu não vou ter chance de produzir. E se eu não entregar para ele os outros elementos que são importantes para isso, também estou lascado. A gente vai ver sobre serotonina aqui, porque a ansiedade, a gente pensa muito, né, em tentar deixar a pessoa produzir boa quantidade de serotonina para que ela consiga se acalmar um pouco mais. Então, a gente vai ver como é que a gente constrói. Tá? Então, olha aqui, eu tenho uma alimentação equivocada, pizza, doces e tal, a minha barreira intestinal, a minha microbiota intestinal desajusta, meu intestino fica inflamado e essa inflamação leva a informação para o cérebro de inflamação, ele ativa o sistema imunológico dele, responde alterando a formatação dos nossos neurônios. E assim, é muito interessante, porque os remédios antidepressivos, que são muito utilizados para ansiedade, para depressão, eles se mostraram hoje que eles não são tão eficazes por melhorar, quando ajudam alguém, por melhorar a quantidade de neurotransmissor da serotonina no cérebro. Mas eles provocam, a longo prazo, uma melhora da neurogênese, ou seja, de não deixar morrer tanto esses neurônios aqui. Então, seria isso o efeito dele, só que ele tem os efeitos colaterais dele também. Tá? Então, aqui, ó, a alimentação equivocada provoca toda essa ativação imunológica, prejudica os neurônios e isso vai prejudicando cada vez mais a nossa produção.
Então, vamos lá. Se eu preciso construir os neurotransmissores, eu preciso comer bem. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para comer bem é, já falei, comida de verdade. Menos industrializados, menos farináceos, mais comida in natura. Entretanto, entrou na boca, eu tenho o primeiro papel. Mastigar bem. Ideal seria que isso acontecesse já na boca. Porque quando isso acontece na boca, chega no estômago e ele consegue, então, deixar esse quimo, essa comida, totalmente fácil de ser digerida assimilada pelo intestino. Então, eu tenho que ter muita secreção ácida. Essa secreção ácida, ela depende de bom consumo de ferro, de cálcio, de vitamina dependemos dela para absorver ferro, cálcio, vitamina B12, para matar as bactérias, para eu deixar esse bolo de alimento ali extremamente ácido, para que chegue lá no meu intestino, então, e seja absorvido. Aqui, ó, uma lembrança. Pessoas com excesso de catecolamina, ou seja, estressadas demais, ansiosas demais, e aí, geralmente, ou ansiosa porque já está comendo errado, ou ansiosa porque não conseguem mudar seu mindset, vivem no inferno, tá? Aí essas pessoas diminuem a produção de bicarbonato, ou seja, são as pessoas que têm a tendência a se acidificar mais do corpo e, com isso, alterar toda a bioquímica do corpo para poder manter essa alcalinidade que ela é saudável para a gente. Então, o corpo, para fazer isso, gasta um esforço danado, tira cálcio do osso, interrompe diversos processos que são saudáveis para a gente, para tentar manter esse equilíbrio no corpo. Bom, aí a gente vai. Passamos lá do estômago, a gente vai para o nosso intestino. E nosso intestino saudável é isso aqui, ó. Tem essa barreira de mucina, que é um muco, com as bactérias aqui. E esse muco aqui, ó, ele vai proteger o nosso intestino, as células do nosso intestino. Então, o que vai acontecer? O alimento chega aqui, ó, vai ser bem digerido e aqui passa para o sangue. E aqui eu estou em homeostase, em equilíbrio. Aqui, ó, já quem come excesso de farináceos, alimentação desregulada, produtos ultraprocessados, começa a alterar, ó, diminui a camada de muco, protege menos. Quando protege menos, desregula as bactérias aqui. E quando isso acontece, então eu tenho, consequentemente, ó, inflamação dessas células. E essa inflamação das células leva a informação lá para o cérebro de que, opa, estou sendo agredido. E aí, resposta. A resposta é estressora, gente. Não tem como alguém sendo agredido, o intestino sendo agredido, a pessoa fique feliz. Porque, imagina um animal na natureza, ele está sendo agredido, ele responde com estresse, com ansiedade, com angústia. Ok? Então, não pense que o seu cérebro ele fica inerte às coisas que acontecem dentro de você. E aqui nós temos, então, esse eixo, né? O eixo cérebro-intestino, ou eixo intestino-cérebro. Que as coisas que acontecem aqui são sinalizadas para o nosso cérebro através do nervo vago, e essa sinalização faz com que a gente tenha, então, as nossas respostas. Simples assim, isso aqui é tudo científico. Essa conexão do eixo intestino-cérebro influencia diretamente a produção de neurotransmissores, de serotonina, dopamina, GABA, ou seja, eu tenho uma ativação equivocada dos meus sinais. Aqui, ó, altera tudo isso aqui. Eu não vou entrar em pormenores aqui, porque é uma aula para leigos, volto a dizer. Mas aí ativa esse eixo HPA, que é o hipotálamo, lá, o cérebro primitivo, a hipófise, a pituitária e a adrenal. A adrenal é a glândula que as adrenais, né? São as glândulas que produzem cortisol, adrenalina. Eles aumentam a produção de cortisol para segurar esse estresse. Então, o cortisol é um hormônio do estresse, mas é um hormônio anti-inflamatório, ele vai segurando o que vai acontecendo de ruim. Só que esse cortisol circulante ele nos ativa também, nos estressa. E ativa uma via errada de neurotransmissores, que é a via, ao invés de o corpo aproveitar essa proteína que entra aqui, absorver o triptofano, que é um aminoácido fundamental para produzir serotonina. E produzir serotonina, não. Ele vai usar esse triptofano para outros meios. E esses outros meios, então, deixando de produzir serotonina, a pessoa deixa de ter aquele efeito da serotonina. Então,
mais outro estudo falando do mesmo. Ó. Essa inflamação que acontece no intestino, mesmo sem eu ter dor no intestino, tá? É só pelo simples fato de comer errado. Inflama aqui, leva a neuroinflamação. O corpo todo fica, lembra aquela imagenzinha da gordurinha inflamando o corpo todo? Aqui, ó, aqui diretamente, gera neuroinflamação. E essa neuroinflamação desvia a produção dos neurotransmissores, produz menos serotonina, menos dopamina, mais adrenalina, a pessoa fica mais tensa pelo simples fato de comer errado, gente. Simples fato de comer errado. Isso é fisiológico e altera esse eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária, adrenal. Por quê? Porque eu começo a ativar demais a minha adrenal, ela produz muito cortisol e eu fico o tempo todo tenso. Então, é natural que o hormônio está circulando mais dentro de mim e eu fico mais tenso. E eu não entendo por que eu estou mais tenso. Bom, então, assim, o mais importante para tentar reaver esse sistema é começar não só com a alimentação, mas respeitando o ritmo biológico, que é ter estresse normal durante o dia, começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Eu falo assim, pô, mas eu sou ansioso, o que te deixa ansioso? Essa pandemia, para de ver televisão. Para de ver televisão, simples assim. Ah, mas eu estou preocupado, você para. Tem algumas coisas que são simples de fazer e outras mais complexas, obviamente, que requerem terapia. Mas durante o dia, reaver esse ritmo circadiano para que eu consiga dormir bem. Sem dormir bem, não há possibilidade. Pessoas que têm o ritmo circadiano todo desregulado, tudo alto, um estresse, ou acordam no meio da noite, um estresse danado durante o dia, ou que já estão totalmente depletados, eles não têm a mínima condição de ter sanidade mental. O ritmo circadiano, por si só, já provoca doenças mentais. Aqui está um estudo observacional muito interessante, com 91 mil participantes, 105, com uma mediana de idade de 62 anos, mostrando que só 1/5 da redução, ou seja, desse desequilíbrio do ritmo circadiano, de ter de dia um bom cortisol e de noite uma boa melatonina, já seriam suficientes para trazer todos esses transtornos, depressivo maior, bipolar, estabilidade de humor, neurose, sentimento de solidão e tudo mais. Aqui um exame de uma paciente minha, né? Eu recebo quase todo dia exames assim. É a pessoa que está tratando de tudo para melhorar a ansiedade, a depressão, o pânico, um monte de coisa, tomando tudo que é remédio e ninguém olha para isso aqui. O ritmo circadiano já não existe. É tanto estresse que o cortisol durante o dia já ficou lá embaixo, ou seja, o corpo já não consegue mais responder a nada. Então você não pode deixar o seu corpo chegar a isso. Se está lá no momento de emoção alta, não é o remédio que ele resolve só, o remédio ajuda. Mas você vai ter que procurar outros meios para resolver, porque o que resolve mesmo é entender a sua mente e, basicamente, do que a gente está falando aqui, aliviar o seu metabolismo, fazer com que ele não digere mais estresse e ele consiga responder de forma mais eficaz. Bom, aí o problema, se você é ansioso ou estressado, seu filho não tem nada a ver com isso, tá? Então isso é muito importante, porque hoje em dia boa parte das crianças que estão com problemas são por conta dos familiares, dos pais que não conseguem ter saúde em casa, né? Não conseguem ter harmonia em casa. E as crianças e os adultos alterando essa sincronização do ritmo circadiano. Quando a gente janta muito tarde, quando a gente passa o dia comendo porcaria, quando a gente não faz exercício físico, a gente estressa muito à noite. O simples fato de desregular o ritmo circadiano gera não só transtornos mentais, como a gente viu, como também um ganho de peso, que gera ainda mais estresse metabólico para as pessoas, porque aumenta a gordura branca, que gera inflamação. Então, esse é o ritmo, né? Essa é a bola de neve de todos que a gente atende. Vitor, mas eu sou mais notívago, gosto de fazer as coisas de noite. Pois é, meu amigo, aqui, ó, tudo é válido. Assim, as pessoas falavam muito, Vitor, porque não é tu que está passando por isso. Ó, que é minha genética. Meu teste genético. Vitor, aqui, ó, uma alta predisposição a gostar de fazer as coisas à noite. Tive que mudar, porque isso estava me levando a ficar sem saúde. E uma mudança não acontece de um dia para o outro. É treinamento, é o hábito, que mais e mais, a maior duração de sono, maior necessidade. Eu preciso de mais sono, estava dormindo menos. Então, isso é uma coisa básica. Começar a respeitar os nossos genes, não trabalhar até tarde, na maior parte dos dias, não jantar muito tarde, fazer jejum intermitente alguns dias, não comer pesado de noite, acordar mais cedo, fazer exercícios durante o dia. E assim a gente vai controlando o nosso metabolismo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente come errado
a gente ganha peso. Só por desregular o ritmo circadiano ganhando peso, se eu aumento o risco de diabetes tipo 2, o processo de ganho de peso é o mesmo processo de diabetes tipo 2, resistência insulínica, intolerância à glicose. Isso por si só está associado à depressão. Vocês podem ver, então, que não tem como dissociar a alimentação de transtornos comportamentais, de transtorno depressivo, de ansiedade. Essa é a base. Se a pessoa tem que tomar um remédio junto, isso não é um problema durante um período. O problema é que antes, sem melhorar o metabolismo, a gente não resolve o problema. Não é só a terapia, não é só o remédio, e a alimentação por si só conseguiria. Mas é um mindset importante. O jeito de enxergar as coisas é muito importante também para as pessoas ansiosas. Mas as pessoas, poxa, mas aí para emagrecer eu tenho que reduzir carboidrato ou comida como um todo, mas se eu consumir menos farinha, menos o quê, eu vou ficar infeliz. Será? Olha aqui, ó. Vamos para estudo, para vocês não ficarem ouvindo bobagem por aí. Revisão sistemática, 31 estudos mostrando que a ingestão de carboidrato teve maior nível de fadiga mental. As pessoas comem muita, não é carboidrato qualquer, né? É muito, como uma quantidade de farinha excessiva, a pessoa fica numa banzé depois, uma leseira depois. E aqui, ó, serotonina não ser substituto. Se aumenta ou não a serotonina, não é só isso que é importante. Eu preciso gerar um efeito anti-inflamatório no corpo. Eu preciso dar o substrato para produzir serotonina, dopamina, adrenalina. Tá? Então, não fique assim, não, mas esse remédio inibe a recaptação de serotonina, ou seja, aumenta a serotonina. Tá bom, melhorou a sua depressão? Não, melhorou a serotonina. Mas não quero saber se melhorou só a serotonina, quero melhorou a sua saúde? Está se sentindo melhor? Bom, aí é o desfecho que nos interessa, né? Se a pessoa melhorou ou não. Mas carboidrato vai ser importante. Bom, o importante é você ficar bem. Tá? Bom, outro neurotransmissor importante para as pessoas ansiosas aqui, além da serotonina, dá chance para produzir serotonina, mas não fixar em ter que ficar usando remédio para aumentar a serotonina, você tem que produzir melhor. A gente, quando o corpo quiser, tá? A gente tem outro neurotransmissor que é fundamental, que é o GABA. E o GABA, ele é o neurotransmissor que nos silencia o sistema nervoso central. As pessoas com ansiedade têm dificuldade de produzir GABA. Geralmente tem produção de muito glutamato. E o que faz produzir glutamato? Comida inadequada, estresse, percepção de estresse. Mas alimentação inadequada, com excesso de açúcares, alimentos ultraprocessados, tá? Faz com que a pessoa possa aumentar esse estímulo glutamatérgico. E aí, se eu tenho muito glutamato, eu não consigo produzir suficiente GABA, geralmente. Se eu estou estimulando demais esse receptor do glutamato. Então, tem meios da gente melhorar o GABA. Ou tomando diretamente um GABA natural, ou dando chance para que ele seja produzido, dando os precursores dele, suplementos, ou, aqui, como nesse estudo mostra, usando a L-tianina. A L-tianina tem dentro do chá verde, chá preto, aí a pessoa pode botar aquilo ali fora, numa cápsula, e a tianina antagoniza, ou faz o contrário, no receptor de glutamato. Ou seja, se eu antagonizo o receptor de glutamato, tem mais chance de produção de GABA, do efeito GABAérgico. Então, como a gente sabe que no Brasil nós estamos aqui dentro de uma perspectiva mundial, de um país que mais se considera ansioso, tá? Então aqui são a depressão maior já é a quarta causa de incapacidade do mundo. A gente tem muitos ansiosos no Brasil, é o país que se considera mais ansioso do mundo todo. Vamos entender o que é, né, a origem da palavra ansiedade, né? O que é a pessoa que se considera que sempre no nosso consultório às vezes sou ansioso, tá? Angere, de ansiedade vem de angere, né? De apertar, estreitar, de ansetar, que é a angústia, a ansiedade. De anxious, que seria uma mente perturbada, problemática, pouco à vontade. Essa é a origem da palavra. A etimologia nos diz muito sobre as palavras, né? Tá bom. Então, a pessoa que se sente assim. Tá bom. Aí, vamos um pouquinho para a filosofia aqui de Kant, na reta final da nossa aula. O ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejo, mas uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal, ao passo que a soma de momentos vazios te levam a nenhum lugar, nenhum grande lugar. O que acontece, gente? Por que eu trouxe isso aqui? Porque a maioria das pessoas ansiosas vivem momentos vazios. Elas vivem sempre em algo que pode acontecer, sempre no futuro, sempre numa expectativa, uma emoção alta. Eu fico ansiosa pelo quê? Aí eu fico com medo disso, fico com medo daquilo. Tá bom, mas
e o momento presente, porque a hora que não adianta se antecipar uma coisa que não aconteceu. Essa coisa que não aconteceu, se acontecer, vai acontecer. Eu não posso criar tantas expectativas, gente. Então, isso aqui é uma dica um pouco mais rápida, que eu gostaria de explorar muito com vocês, mas não vai dar tempo, sobre mudar um pouco, transformar um pouco expectativa em esperança. Aqui, o quadrinho expectativa frustra, paralisa, esvazia o presente. As pessoas são em momentos vazios. A vida fica vazia, está sempre se preocupando com algo no futuro, quando na realidade ela pode se preparar para isso no futuro. E quando ela se prepara, ela está criando uma esperança, uma criatividade, uma meta. Meta é completamente diferente de expectativa. Então, isso é uma das coisas mais importantes de mindset, para que você consiga começar a mudar essa história dentro de você. Bom, aqui, só para explicar para vocês, né, de que às vezes essa teoria, não, mas eu vou melhorar a serotonina, né, porque o remédio melhora a serotonina e ele resolve minha vida. Na medicina, às vezes a gente precisa testar algumas coisas para ver se isso é válido, né? Aqui está um exemplo de obstrução da artéria que chega ao rim, tá? O que se fez no passado? Opa, isso aqui provoca hipertensão. Teoricamente, se a gente abrir isso aqui, a gente resolve a hipertensão. Aí fizeram um estudo se realmente isso acontece quando a gente aumenta aquela artéria novamente. Tá? E o que aconteceu? Não foi válido. Ou seja, submetir as pessoas a um procedimento, uma medicação ou um procedimento, com o fim de, não, mas pelo menos eu vou liberar aquela artéria lá. Mas a hipertensão não melhorou. E o procedimento tem risco. Então, o remédio tem risco. Todos os remédios têm algum risco. Deveriam ser pensados depois, sabe? Pelo menos assim, junto, então, com uma mudança de estilo de vida. Porque essa hipótese que nos entregam, não, mas você está com tal doença, você está com tal transtorno e precisa do remédio, porque o remédio melhora tal coisa, faz com que até a gente, de uma forma de placebo, sabe, acredite que estou melhorando minha serotonina. Mas será que de fato isso acontece? Olha aqui, um outro medicamento que foi lançado no mercado, que era um remédio que aumentava HDL. Pô, aumentar HDL é evitar risco de cardiovascular, né? Pô, todo mundo quer aumentar HDL. Pois bem, o que aconteceu? Esse remédio aumentou... Não, desculpa, isso aqui é um artigo lá da revascularização mostrando que as pessoas não melhoraram a hipertensão, ainda morriam mais. Mas aqui, ó, o remédio para colesterol aumenta HDL e morre mais. Então, assim, muito cuidado, gente. Muito cuidado, tá? A medicação, elas têm os seus efeitos colaterais e muitas vezes os médicos se apegam a uma ideia, né? Não, mas essa é a única ferramenta que eu tenho. Eu falei, estuda outras, então. Essa que você tem, essa única ferramenta, não está funcionando. Simplesmente entregar um antidepressivo para alguém que tem ansiedade e vai ficar a vida inteira dependendo dele, quiçá tomando outros medicamentos. Tem outros caminhos que também são muito importantes e até, acredito que sempre mais. Quando a gente vai na causa, é mais importante do que ficar só tratando as consequências. No momento em que nos apegamos a uma ideia, nosso intelecto gera um filho, que é o que acontece com os antidepressivos para tudo que é coisa. Parece que na psiquiatria todo mundo tem uma doença. Não, tu tem um transtorno X, Y. Mas peraí, vamos entender os indivíduos como únicos. Eu fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Pô, eu sou único, eu sou Vitor. Eu não tenho isso. Tá? Por quê? Porque eu sou assim. E deixa eu aprender a lidar com isso, com meus problemas, com as minhas angústias, com meus momentos de tristeza, de felicidade, minhas dificuldades de aprender as coisas. É assim que a gente cresce. Sempre foi assim na história da humanidade. E agora não, parece que todo mundo tem um rótulo. A mente se detém com o presente, os médicos fazem isso. Eles se apegam a uma ideia, não, mas eu aprendi que se aumentar isso vai melhorar. Bom, mas de fato não está melhorando. Se resolvesse, não menos viver num país mais ansioso do mundo, e mais, com esses remédios antidepressivos sendo fornecidos pelo SUS. Ou seja, todo mundo tem acesso hoje. Muito cuidado com isso. Efeito manada. Para vocês que não são médicos, né, que estão assistindo aqui, efeito manada. Não, mas eu aprendi, está todo mundo tomando. Será que é bom mesmo ficar tomando tudo? Aqui, ó. Antidepressivos pode aumentar o risco de demência, por exemplo, em idosos. Então, cuidado. Não tem problema de usar para quem tem necessidade, principalmente se for uma passagem. Uma necessidade pontual, não vejo problema nenhum. Pontualmente usei, depois resolvi. Se eu estou tendo recaída é porque eu não resolvi. Eu não posso ficar dependendo de remédio. E é um aumento considerável do risco de demência. Tá? Aí a gente tem coisas naturais que podem ajudar, aqui nos sintomas depressivos, de ansiedade também. Coisas anti-inflamatórias naturais, como a cúrcuma, tá? Aqui uma meta-análise, um estudo grande, robusto,
A gente tem os exercícios físicos, que são fundamentais, olha aqui, fundamentais, reduzir em 23% o risco de depressão, mas a de alta intensidade, 43% a menos. Olha, poucos remédios dão esse efeito aqui para depressão moderada e leve. A grave são as pessoas que têm risco de atentar contra a própria vida, né? As pessoas que não conseguem levantar da cama e têm risco de suicídio. O resto, a maioria das pessoas que vocês veem é leve ou moderada, que incomoda, mas que, às vezes não fizeram o que era para ser feito. Tá? E ansiedade especificamente aqui, 57% a menos de chance. É aquela coisa, você quer pagar o preço? Claro que essa liberdade tem que ser dada a você. Tá? Mas não espere que o médico vai dizer isso, porque infelizmente o médico não estuda sobre isso. Não vai lhe dizer isso aí. Vai lhe dizer que você precisa de uma medicação. Agora, se você busca um caminho mais correto, mais real, que é não só depender de medicamentos, mas ajustar a sua vida, como eu fiz com a minha, bom, aí você está no lugar certo, está ouvindo a aula certa aqui para despertar na sua vida. Aí a gente tem nutrientes importantes, como eu disse para vocês, né? O triptofano, que é o aminoácido que é a base para a construção da serotonina. E aqui a gente depende não só dele. Do aminoácido triptofano, a gente precisa de uma enzima que é dependente de vitamina B9, o ácido fólico, e de uma outra enzima que é dependente da B6, né? Da piridoxina. Ou seja, vocês podem ver que os nutrientes são muito importantes. Eu preciso de vitamina D3 aqui, porque se não tiver isso aqui, para produzir serotonina, o que vai acontecer? Eu ingiro esse alimento e ele vai para cá. Até porque quanto mais inflamado eu estou, mais eu produzo isso. Isso nos agita, nos deixa irritado, deixa o cérebro excitado. Tá? Então, olha aqui, eu quero que o triptofano, que é esse aminoácido que eu vou consumir dos alimentos, vire melatonina, vire serotonina, tá? E vire pouco isso aqui. Mas quanto mais inflamado eu estou, mais oxidado eu estou, mais eu produzo isso aqui. Isso aqui é vitamina B3, tá, gente? Então é isso, né, gente? Aqui está um compêndio de tudo que eu falei, que é nosso estilo de vida, alimentação, tudo ativando o nosso eixo hipotálamo hipófise adrenal, alterando as bactérias, alterando o sistema imunológico, levando essa inflamação ao cérebro, aqui já o cérebro, já ativando o sistema imunológico do cérebro, alterando a produção de melatonina, de serotonina, alterando para a produção de outras coisas que nos agitam mais, prejudicando a produção de GABA, aumentando o glutamato, que deixa mais excitados, aumentando os radicais livres, degradando o ácido fólico, com isso eu já não consigo mais produzir serotonina, prejudicando a mitocôndria, ou seja, a produção de energia, e a pessoa vai ficando cada vez mais prostrada. Né? Essa é a mensagem final. Não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados no final, de Essa de Queiroz. E essas são as minhas redes, onde eu disponibilizo todos esses materiais gratuitamente. Tenho cursos também, que eu explico mais aprofundado sobre isso. Mas foi um prazer estar aqui virtualmente com todos vocês. Espero que isso tenha servido para a vida de vocês e que vocês entendam que entender de metabolismo cabe, infelizmente, muito a vocês. Não esperem que os profissionais de saúde entreguem tudo isso. Pesquisem vocês. Na hora do consultório lá, eu, propriamente, não fico 2 horas falando com a pessoa. Eu tenho um tempo ali para falar, até o tempo que a pessoa captura as coisas, passa com o nutricionista, passa com outro médico. Então, se vocês não se interessarem por isso, fica difícil de vocês entenderem como gerenciar a saúde ao longo da vida de vocês.